Bom, voltando pessoal, na aula passada eu mencionei, né, nós falamos sobre, complementamos um assunto da aula retrasada, tá? E falamos sobre tratamento de exceções, ok? Compartilhei esse notebook com vocês lá no nosso Google Classroom, tá? Falta falar apenas mais uma parte aqui, tá? Falei sobre a lista, passei aqui uma lista de exceções nativas, né, do Python. E eu gostaria de falar para vocês, né, para finalizar, ainda a gente não finalizou, né, sobre tratamento de exceção. Eu vou passar aqui para vocês o comando raise, tá? O que é o comando raise, né, pessoal? Então deixa eu colocar aqui. É um comando aonde eu forço, né? Eu obrigo ao programa lançar uma exceção, tá? Uma exceção qualquer, dentre essas nativas aqui que foi mencionada na aula passada, né? Eu forço o programa a lançar uma exceção. Então eu vou dar dois exemplos aqui para talvez ficar claro para vocês, né? Eu vou aproveitar esse bloco aqui da do nosso script aqui que faz o cálculo de divisão. Então vou colocar ele aqui, vou copiar e colar, tá? E eu vou fazer a seguinte situação, ok? Por exemplo, ó, tem aqui meu bloco try, onde ele vai tentar dividir, né? Só que eu posso fazer a seguinte situação, tá? Antes de eu fazer o cálculo, né, ó, o processamento, vou até comentar aqui, né, processamento, para que não dê nenhum problema, eu faço o seguinte, eu posso fazer uma verificação. Se, né, o meu divisor ele for igual a zero, né, o que eu faço? Eu lanço uma exceção. E eu lançando essa exceção, eu faço com que nada daqui para baixo, né, dessa linha para baixo, essa linha aqui, né, ó, seja executada, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Se o divisor for zero, eu sei que vai dar problema aqui, né? Então, antes de chegar exatamente nessa linha da divisão, eu lanço uma exceção. Eu faço o meu programa, né, meu script lançar uma exceção. E aí é através do comando raise, tá? Raise, nesse caso, seria lançar, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar. Tem, tá? Então, o comando seria esse, raise, tá? E aí eu vou lançar qual exceção? Uma zero division error, né? Então, olha lá, zero division error, tá? Então aqui eu estou, acho que abre e fecha parênteses, isso, tá? Então quer dizer, eu estou forçando antes de chegar aqui, né? Antes de chegar no meu processamento, se o divisor for zero, o script ele já vai fazer isso pra gente, tá? Só que aqui eu estou antecipando, né? Antes de chegar aqui para lançar um erro, né? Uma exceção, eu já faço uma verificação, né? Caso o meu divisor for zero, eu já faço isso automaticamente, tá? Então é mais para vocês conhecerem, eu estou forçando a barra aqui, né? Só para mostrar para vocês esse comando raise, tá? Que é eu lançar uma exceção, né? Fazer uma verificação, caso contrário, né? Eu lanço uma exceção. Vou colocar aqui exemplo 3, tá? E aí vocês, só para a gente ver, aqui eu vou colocar um print só para falar assim, ó, início do processamento, tá? Início do processamento. Só para vocês verem que não vai chegar nem aqui se eu colocar o valor zero para a variável divisor, ok? Então se eu vier aqui, ó, executar o meu programa, olha lá, o dividendo 10,
e na hora que eu colocar o divisor igual a zero, tá? Na hora que eu apertar Enter aqui, ó, percebam que ele entra, né, dentro dessa estrutura if, ele vai executar esse comando aqui, né? Só que esse comando aqui o que que é? É lançar uma exceção. Então lançou a exceção, pode ver que ele não executa esse comando print, ó, não tem o início do processamento, né, ó, na saída aqui, tá? Então pode ver que ele já lançou uma exceção aqui, e essa exceção lançada, ela é capturada através desse except aqui, né? Porque, ó, zero division error, zero division error, ok? Ah, poderia fazer para value error, né? Aí eu também colocaria aqui verificações, né? Se dividendo e divisor, né, for diferente do tipo int, né? Aí no caso eu teria que tirar essas conversões aqui, né? E aí eu fazer essa exceção, tá? Ficaria um pouco mais complexo, tá? Mas seria aí uma forma, né, forçando a barra também, de mostrar o comando para vocês. Um outro exemplo. Imagine o seguinte, né, que eu estou capturando do banco de dados, né, por exemplo, estoque, tá? E aqui, ó, eu estou capturando, fazendo uma consulta, né, uma consulta na base de dados sobre um produto, tá? Sobre a quantidade de um produto, ok? E aí eu posso fazer o seguinte, ó, se, né, estoque for igual a zero, opa, né, estoque do produto X, né, aliás, vou melhorar aqui, né, quantidade de um produto, tá? Se essa variável quantidade de um produto, tá, for igual a zero, o que eu posso fazer? Lançar uma exceção, né? Aí eu lanço aqui, ó, minha exception, exception, e aí aqui dentro, ó, eu escrevo o texto estoque vazio. Caso contrário, eu faço alguma coisa, né, com esse produto, tá? Processo o produto. Ok? Então aqui é só um exemplo para vocês verem, né, que essa variável ela vai receber um valor, né, vindo da base de dados, tá? Então imaginem lá um controle de estoque, tá? Eu só consigo vender um produto se esse produto tiver no estoque. Imagina ali um e-commerce, né? E aí, antes disso, né, antes de vender, eu vou consultar minha base de dados, né, se tem aquele produto. E aí, se a quantidade de produto for igual a zero, opa, houve algum erro, né? E aí eu lanço esse erro para quem chamou, né, falando, ó, existe lá o estoque vazio. O que eu faço? Mostro um pop-up, mostro um alert para o usuário falando que esse estoque está vazio e tem que esperar repor, faça a compra daqui 2 dias, sabe? Alguma coisa nesse sentido, né? Alguma coisa tem que acontecer, né? Lembrem que eu falei para vocês, quando acontece uma exceção, que quer dizer o quê? Uma execução anormal do meu programa, né? Alguma coisa aconteceu, tá? Eu tenho que tratar isso. Eu tenho que fazer alguma coisa. O mínimo é eu dar um print lá avisando, né? Ou eu tenho que informar o usuário, alguma coisa tem que acontecer. Eu não posso deixar a minha exceção vazia, sem eu fazer nada, né? Isso aí é muito perigoso, tá? Prejudica muito a parte de manutenção do software, né? Porque eu não sei aonde está dando erro, qual é o erro que está dando, né? Qual é a exceção, né, que está sendo executada. Então, quando nesses problemas, né, é muito importante você tratar a exceção. Tá? Então, o comando raise é eu forçar, né, uma situação, tá? Uma exceção. Então, eu quero lançar uma exceção dado uma condição. E nessa condição aqui é o que? A quantidade de produto é igual a zero. Tá? Opa, então é igual a zero? Eu lanço uma exceção. Tá?
Perceba que o programa, o Python, se a quantidade de produto for zero, o Python nativo, né, de forma nativa, ele não vai lançar uma exceção. Concorda? Isso é uma lógica de negócio, né? Eu não consigo vender um produto se eu não tenho ele no estoque. Concorda? E aí o que eu faço? Tá? Eu lanço uma exceção. Certo, pessoal? Foi mais para mostrar aqui o comando raise para vocês. Depois eu vou escrever um textinho aqui e vou trocar lá no Google Classroom, tá? Eu vou atualizar lá o notebook, adicionando o comando raise, ok? Bom, vou começar um novo notebook aqui, tá? Sobre o assunto da aula de hoje. É bem tranquilo. Sétima aula, tá? Que é o quê? Trabalhar com arquivos, pessoal. Acho que todo mundo aí já trabalhou com arquivos, né, em algum momento da vida, né, durante a programação, né? E aqui nós vamos ver como a gente manipula, né, manipulação de arquivos em Python, tá? Eu consigo fazer algumas operações com esses arquivos, né? Por exemplo, eu tenho operações de escrita, né? Eu escrever num arquivo, de leitura, né? Acrescentar alguma informação, tá? Então vamos lá. Como que eu faço? Opa, onde está aqui? Código. Como que eu faço para... a primeira coisa quando eu trabalho, né, com um arquivo, eu tenho que abrir esse arquivo. Eu tenho que ter acesso a esse arquivo, tá? Em Python, ok? Isso na maioria das linguagens, né? Quem já viu aí a linguagem Java, eu tenho que ter lá minha classe file, né? Que ela de certa forma está referenciando, né, um arquivo, né, dentro ali do meu sistema de diretórios, do sistema operacional, né? Em C, né, a gente tem que ter lá o comando fopen, né, F de file open, né, e aí eu passo o caminho e o modo de operação com esse arquivo. E aqui no Python não é diferente, tá? A diferença das outras linguagens é que é muito fácil trabalhar com arquivo aqui, tá? É muito tranquilo, tá? Então a primeira coisa que nós vamos aprender é qual é o comando de abertura de um arquivo, tá? E aí é bem simples. Se é abertura, open, né? Comando open, ele abre, né, um arquivo para nós, um recurso, tá? No nosso sistema. E aí ele tem dois parâmetros, tá? Vou até comentar aqui o comando e vou falar, ó, ele tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o caminho para esse arquivo, caminho para o arquivo, assim como em qualquer linguagem, tá, pessoal? O segundo parâmetro é o modo de operação, tá? Que vocês também já viram aí em outras linguagens. Se é para escrita, se é para leitura, se é para acrescentar, ok? Então, simples assim. E aí esse comando open, ele retorna, né? Ele tem um return dentro ali do seu comando, né? Que ele faz uma referência também para esse arquivo, tá? Então, ó, como que eu posso fazer aqui, né? Open, vou criar aqui, ó, um arquivo, vou chamar de exemplo.txt, tá? E qual é o modo de operação? A gente primeiro vai aprender escrita, tá? Se é escrita, a letra W. O que quer dizer o W, né? O W significa write, tá? Então, o W significa write, write de escrita, tá? E lembra o que eu disse, né? O comando open, ele retorna uma referência para esse arquivo. Então eu coloco aqui, ó,
vou chamar de uma variável, né? Arquivo, recebe, né, o meu comando open. Alguém entrou aqui, deixa eu só ver. Então, ó, o que eu estou falando nessa linha aqui? Que a minha variável, né? A variável arquivo está recebendo, né, uma referência para este recurso, tá? Recurso, no caso aqui, ó, exemplo. Eu vou abrir aqui do lado, ó, que mostra mais ou menos, ó lá, os arquivos, né, lá, ó, files que tem aqui no Google Colab, tá? Tá conectando aqui. Ele já tem, pode ver que ele já tem algumas coisas aqui, né? Uma pasta, uma pasta oculta e uma pasta chamada Sample Data, que já vem aqui com alguns dados, né, de amostras, né, para ciência de dados. Até a gente vai usar isso futuramente, tá? Mas tem aqui alguns arquivos, mas eu não vou usar esses arquivos, tá? Eu vou criar aqui um arquivo chamado exemplo.txt, tá? Se eu rodar ele aqui, ó, pode ver que se eu der um atualizar aqui, ó lá, ó, ele mostra para mim o exemplo.txt, tá? Por quê? O Open ele tem que abrir, né? Ele tem que abrir o arquivo. Se o arquivo não existe, ele cria, tá? E aí, ó, eu tenho a minha variável arquivo está recebendo uma referência para esse cara aqui, tá? Está recebendo uma referência aonde o modo de operação é escrita. Eu não consigo fazer, esse não consigo, vou até depois testar, né? Acho que eu não vou afirmar com muita clareza, né? Já vi linguagens aí que você abre modo de escrita, mas consegue fazer leitura, né? Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado nessa afirmação aqui, mas depois a gente testa, tá? Então, olha lá, ó, tem um arquivo, né? Minha variável é o arquivo, e agora eu quero escrever alguma coisa, tá? Eu quero escrever, por exemplo, ó, no meu arquivo, quero escrever o texto curso Python. Como que eu faço isso, tá? Se eu tenho a minha variável chamada arquivo que está representando esse recurso, né, esse arquivo aqui dentro, eu vou lá, ó, arquivo, ponto, e eu tenho um comando, vou digitar o W aqui, ele vai aparecer, olha lá, ó, o comando write, tá? O comando write nada mais é aonde eu escrevo. Escrevo o quê? Escrevo uma linha, curso Python, tá? Então o comando aqui, ó, write, ele vai fazer com que eu escreva na onde a minha variável, o arquivo, né, está referenciando, tá? Então se eu executar aqui, perceba que eu estou escrevendo de novo, né? Aliás, quando eu cliquei aqui novamente, ele está fazendo um open. E aí o open é assim, ó, se não existe o arquivo, ele cria. Agora, se já existe, beleza, né? Tranquilo. Perceba que ele retornou um 12 aqui, né? O que seria esse 12, pessoal? Alguém sabe? Poderia falar rapidinho? Esse 12 nada mais é do que a quantidade de caracteres, né, que ele falou que escreveu aqui, ok? Então, se a gente abrir esse cara, né, vou abrir ele aqui, ó. Acho que não atualizou. Eita. Acho que o seguinte, tenho que fazer um close para zerar o buffer. Exatamente aqui, ó. Bom, vocês viram que, então vamos voltar aqui, né? Se eu abrir, né? Vocês percebam que em programação
tudo que abre tem que fechar. Se eu abrir uma chaves lá, né, na estrutura if, eu tenho que fechar. Se eu abrir uma conexão com um banco de dados, eu tenho que fechar. Se eu abrir um arquivo, eu tenho que fechar. Vocês viram que se eu deixar apenas, né, se eu rodar aqui, ele vai falar o seguinte, ele vai mostrar esse 12, que é a quantidade de caracteres que tem aqui, mas essa escrita, ela não foi efetuada ainda no arquivo, tá? Ela está no buffer, né? Não sei se todo mundo sabe aqui que é um buffer, né? Ele está num lugarzinho lá na memória, pronto para ser escrito, tá? Mas ele ainda não foi escrito. Vocês viram aqui, né? Vou até apagar esse arquivo, vou deletar ele, né? Ó, deletei. Ok? Se eu rodar novamente, eu dar um refresh, nem precisou. Antes de eu apertar, ele já mostrou aqui para mim. Mas se eu pedir para exibir esse arquivo, olha lá, ó, não tem nada. Não foi escrito ainda. Tá? Embora eu dê o comando write, tá lá para escrever, mas está armazenado no buffer, né? Aí o que eu tenho que fazer? Como eu abri, eu tenho que fechar. E aí eu tenho o comando close, tá? E aí o comando close vai fechar o arquivo e antes dele fechar o arquivo, ele vai lá no buffer, coloca tudo, né, grava fisicamente dentro do arquivo, tá? E aí aparece no meu arquivo exemplo.txt. Então, só executando novamente, tá? Olha lá, é que ele não atualiza automaticamente, eu tenho que vir aqui dar 2 cliques e aí ele mostra aqui, ó. Então vocês podem ver que agora tá lá, ó, curso Python, né, no meu arquivo. Então é muito importante, tá? Antes de vocês escreverem alguma coisa, né, o que eu costumo fazer, tá, pessoal? Vou recortar aqui, eu vou lá, ó, eu tenho o costume de abrir, né, usar o comando aqui para abrir, ok? Por exemplo, né, .txt, o modo de operação W, eu dou alguns enters e já faço o close, tá? Que é o que? É uma forma de eu não esquecer de fechar, tá? E isso é muito importante, viu, pessoal? Essa parte de abrir e fechar um recurso do programa, tá? É muito importante. Por quê? O que acontece, né? Às vezes do programador esquecer de fechar. E aí, o teu programa, né, teu software que você está desenvolvendo, ele está só abrindo o arquivo, tendo referências e não fechando, né? E o que pode acontecer? Vocês viram que se eu não fechar, ele não escreve. E aí eu acho que o programa, né, o meu software lá, o meu sistema de algum controle de algum setor está lá gravando e não está, né? O que já aconteceu também, assim como experiência comigo mesmo, né, é eu estar desenvolvendo um software e aí eu abrir conexões com o banco de dados, tá? E aí a cada vez que eu vou lá e clico, né, preencho um cadastro e clico em salvar, ele vai lá, abre uma conexão, mas não fecha. Abre uma conexão, mas não fecha. E aí cada conexão, né, isso dentro de um computador, cada conexão é está sendo ocupado, né, está ocupando memória, tá? E se eu não estou fechando, quer dizer que só está crescendo a minha memória, né? Só está ali de certa forma ocupando espaço. Vai chegar um certo momento, né, que o meu servidor vai dar problema. Por quê? Ele vai tentar abrir uma conexão, não vai conseguir e vai dar um crash aí no software, tá? Então, e eu já vi isso acontecer. De simplesmente, né, chegar um certo momento, nossa, o servidor travou, né? E aí o que era o problema? Depois de muito teste, tá? Isso foi 2 semanas. Tá? Aí a gente viu que estava tendo vazamento de memória. O que é vazamento de memória? Eu só crio, só abro, chega um certo momento que dá o quê? Né? Dá um crash aí, né? Um stack overflow, tá? E aí, opa, o que aconteceu? Era só, simplesmente estava criando e não estava fechando,
tá? Então ficar bem atento a isso. E aí, como eu havia dito aqui, né, o comando write curso Python. Ok, pessoal? Tranquilos, né? E aí eu faço uma seguinte pergunta. Se eu quiser escrever de novo, né, mais uma linha, arquivo.write, novamente, né, curso aberto ao público. Não tenho que escrever aqui, né? Coloquei aqui esse texto, tá? Se eu executar novamente e pedir, né? Pode ver que o meu curso Python aberto ao público, agora tá tudo junto, né? Falei, poxa, mas precisava pular a linha, né? Como é que eu faço para pular a linha? Então vem aqui, ó, como todo mundo já conhece, /N, né? Quer dizer new line, o N é de new, né? Nova linha, tá? Executando novamente, abrindo aqui o arquivo, dando 2 cliques, ah lá, agora ele foi para a linha de baixo, ok? Bem tranquilo, né? Então o comando write, ele serve, né, exatamente para eu escrever dentro de um arquivo, né? Vocês perceberam o seguinte também, com o comando write, toda vez que eu executo aqui, né, ó, o que ele faz? Ele trunca o arquivo. O que é truncar, né? É ele zerar o arquivo, tá? Perceba que eu já cliquei aqui várias vezes, né, para executar e não vai colocando um embaixo do outro, né? Vocês viram que sempre ele vai lá, trunca o arquivo, né? Ele zera o arquivo e começa do zero, né? Sempre começando da primeira linha, tá? Então o write ele tem essa característica, tá? Então se vocês querem um arquivo que, né, ele vai de certa forma colocando, né, um abaixo do outro, aí é a operação append, tá? Então vou comentar essa linha aqui. Vou fazer a mesma coisa, né? Arquivo, recebe, open, do meu arquivo exemplo.txt, mas agora o modo de operação é uma escrita, mas é uma escrita diferente. Agora o que? Eu vou, de certa forma, fazendo um append. Lembra do append lá na lista, né? Que eu vou colocando no final, eu vou acrescentando no final. Aqui é a mesma coisa, tá? É o A de append. Deixa eu só colocar aqui o meu W, quer dizer write, e aqui o meu A quer dizer append. Append é acrescentar, né? Tem alguns tutoriais, alguns videoaulas, né? Que o pessoal ele já até adota, né? Como um verbo da língua portuguesa, né? E fala, vou apendar, né? Apendar, tá? Então não existe, né? Na língua portuguesa, mas o append aqui que significa acrescentar. Então quer dizer, se eu rodar agora esse script aqui, né, com o modo de operação de append, ele não trunca mais o arquivo, ele não zera o arquivo, ele começa a partir da onde parou, tá? Então se eu executar aqui, ó, né, e pedir para mostrar o arquivo, olha lá, ó, beleza, ó, curso Python aberto ao público, era o que já estava, né? E aí depois, ó, percebam que, lembra que o prompt é esse pauzinho aqui que está piscando, ó, né? O prompt, ele ficou parado aqui, né? Você pode ver que ele não foi para a linha de baixo, ó. Não existe linha de baixo. Aqui é o final do arquivo, né? Onde ele está piscando aqui, ó, é o final do arquivo. Então ele vai começar a escrever dali, tá? Então com certeza, se eu rodar novamente, ele vai começar a escrever daqui, né? E aí o curso Python vai ser escrito aqui na frente, vai ter o /N, né? Vai pular a linha e vai escrever aberto ao público embaixo. Só para a gente ver,
só para a gente executar aqui e ver novamente, tá lá, ó, tá? Então o que eu tenho que fazer? No aberto ao público, eu tenho que dar um barra N para ficar um pouco mais bonito, né? Então vem aqui, ó, barra N, ok? Eu vou apagar aqui, ó, o meu arquivo. Eu acho que ele não deixa eu alterar daqui, tá? Então, executando aqui, ó, se eu abrir novamente, agora ele não foi, peraí. Agora sim, agora não escreveu o curso Python, né, na frente do aberto ao público, né? Pode ver que o aberto ao público agora tem um barra N, ele vai para a linha de baixo, né? E aí começa. Pode ver, ó, que antes, né, antes que o aberto ao público não tinha um barra N, o prompt ficava aqui, né? Não tinha a próxima linha. A gente colocou o barra N, ó, agora, ó, se eu der uma setinha, olha lá, ele vai para a linha de baixo, porque agora tem uma nova linha, tá? Então, o barra N, ele serve para ir para a linha de baixo, né? Tem o barra T, que é tab, né? Então tem outras caracteres de escape, né? Acho que chamam em Python. Caracteres especiais para eu trabalhar com essa situação. Ok, pessoal? Então, bem simples, bem tranquilo. Ok? Eu vou para a linha de baixo aqui para eu mostrar um atalho para vocês, né? Eu falei muito aqui do comando open e o comando close, tá? Que é muito importante, pode haver vazamento de memória, né? Eu mostrei aqui a situação para vocês, mas existe uma estrutura em Python que de certa forma ajuda muito o programador a não esquecer de fechar um recurso. Tá? Quando eu falo recurso, eu não estou falando apenas de arquivo, tá, pessoal? Recurso pode ser uma conexão com o banco de dados, pode ser uma manipulação de um arquivo, pode ser algumas outras coisas, tá? Então, quando eu falo recurso, engloba tudo isso que eu abro, utilizo o recurso e fecho o recurso, tá? Então, o Python ele tem uma estrutura que, de certa forma, ajuda o programador a não esquecer, né? Não esquecer de fechar o recurso, tá? Que é basicamente o seguinte: é o if, tá? Aqui é a abertura, o comando de abertura do recurso, tá? As e a variável, tá? Então, ó, percebam que um pouco diferente do que a gente viu aqui em cima, né, ó, tá? Do que a gente viu aqui em cima, existe essa estrutura chamada if, que ela é um abre e fecha automaticamente, tá? Tem dois pontos aqui no final que eu não posso esquecer, tá? Então, esse comando aqui, ó, o open, né, e o close, eles já estão embutidos nessa estrutura if, tá? Então eu não preciso me preocupar em fechar o arquivo, em fechar o recurso, tá? Então eu vou comentar aqui só para vocês verem, né, como é a sintaxe e vou utilizar a mesma coisa aqui embaixo com vocês. Então, ó, if, o que eu vou fazer no if? Eu vou abrir, né? Então, open, exemplo.txt, o modo de abertura, mesma coisa, né? Vai ser o W, as, arquivo, tá? Então, agora, aqui a mesma coisa, que arquivo vai receber o resultado de open, tá? E aí aqui embaixo eu faço um que arquivo.write, utilizando a estrutura if, tá? Então só para vocês verem, vou vir aqui, vou apagar, né? Deletar aqui esse arquivo exemplo, tá? Acabei de deletá-lo, vou executar apenas esse cara aqui, executei, né? Vou dar um refresh, ele mostrou aqui o exemplo TXT, dando 2 cliques, olha lá, utilizando
a estrutura if. O que vocês podem perceber? Lembra que quando eu não tinha colocado close, ele não escreve. Né? Ele não escreve no arquivo fisicamente. Fica lá no buffer até eu dar um close. Né? Agora vocês perceberam que aqui ó, eu não coloquei o close, né? E ele já escreveu no arquivo. Quer dizer que implicitamente lá dentro do Python ele está fazendo uma abertura e um fechamento, tá? Através dessa estrutura aqui, ó, chamada if, tá? E a sintaxe é como que eu mostrei para vocês, a palavra-chave o if, o comando de abertura do recurso, tá? O comando de abertura de arquivo é esse open, tá? Que é o mesmo open que a gente viu aqui em cima. As arquivo, né? Vai ser atribuído, né? O retorno desse comando vai ser atribuído nessa variável que eu defini aqui, tá? E aí eu uso essa variável para eu trabalhar, processar o recurso, tá? Então vocês podem ver muitos tutoriais aí na internet, o pessoal utilizando, né, essa estrutura if, que aí, né, eu não preciso me preocupar com o close, ok? Então aqui, ó, comandinho open, comando write. Já vimos também, né, o append, que é acrescentar, né, é eu escrever no final. E por último, vou colocar aqui, ó. E por último a gente vai trabalhar a leitura, tá? A leitura de um arquivo. Como que eu faço isso? Eu vou, de certa forma aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, só para eu automatizar, tá? Eu vou fazer um for, vou chamar aqui de linha, em range de 1 até 11, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever no arquivo e vou acrescentar, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso, né? Eu vou acrescentar a linha. Se eu rodar aqui, tá faltando, faltou dois pontos aqui, né? Se eu executar, eu logo imaginei, né? Vou colocar o seguinte, então, vou colocar aqui, ó, mensagem, recebe esse cara aqui, mais a linha. É só para uma forma de concatenar, né? Aí, pronto. E agora eu vou escrever o quê? A mensagem. Tá bom, então vou converter para string. É que ele está falando que linha é inteiro, né? Olha lá, ó, linha é inteiro. E eu estou querendo concatenar um inteiro com uma string, certo? Então eu estou convertendo, olha lá, ó, minha linha, que é um inteiro, eu estou convertendo para string, tá? E concatenando nesse texto aqui. Acho que agora foi. Vamos ver. Mas nem para eu colocar um barra N, né? Então vamos concatenar agora com um barra N. Agora eu vou colocar o modo write só para... Aí. Então, olha lá, ficou utilizando a estrutura if 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Certo? É só para nós termos linhas, mais linhas aqui para fazermos a leitura. Tá? Então, o intuito aqui foi apenas para não ficar só uma linha. Ok? E aí, como é que eu faço para... Eu vou mostrar das duas formas, tá? Tanto dessa maneira aqui, quanto utilizando o if, tá? Então, olha lá, ó. Vou chamar aqui, ó, de leitura open quem, né? O meu arquivo, exemplo.txt, vou abri-lo no modo leitura. Se eu omitir, né? Se eu omitir o modo, o padrão é leitura,
tá? Se eu omitir. Se eu quiser especificar, eu posso utilizar o R, né? Que nada mais é, R, que significa read, né? Read, leitura, ok? Deixa eu tirar esse... Caramba, hein? Não sai esse carinha aqui, né? Bom, agora pelo menos ele não tá atrapalhando. E aí eu posso fazer o seguinte, tá? Leitura, eu posso fazer a leitura. O que ele vai ler aqui, né? Fazer leitura ponto close. Então eu tenho o comando read, leitura, tá? Se eu executar esse comando, esse pequeno script aqui dessas 3 linhas, né? Aliás, né? Read, ele, lógico, né? Ele retorna alguma coisa, tá? E aí eu vou armazenar aqui na minha variável letra, por exemplo, palavra, né? Caractere, vai. Porque se ele vai ler, ele vai ter que armazenar em algum lugar, né? E aí eu vou dar um print em caractere, ok? E aí depois eu faço o meu fechamento. Então, executando aqui novamente, percebam, né, que ele tá aqui o arquivo, ele mostrou aqui embaixo, eu estava esperando sair aqui, né? Cada uma. Olha lá, ó. Ele pegou todo, ele leu o meu arquivo inteiro, né? Armazenou aqui em caractere, ó, e exibiu para nós, tá? Então ele leu todo o arquivo, quando eu dei o comando read aqui, ele leu todo o arquivo e já exibiu pra gente, ó. Então, se eu printei caractere aqui, ó, pode ver que mostrou tudo, tá? Então o comando read, o que ele vai fazer, né? Não sei se vai mostrar aqui. Ele vai ler, se eu omitir, né? Se eu omitir aqui um valor aqui dentro, ele vai ler todo o arquivo. Mas, se eu colocar aqui para ele ler, né, um valor 10, ele vai ler os primeiros 10 caracteres. Tá? Então, se eu mostrar aqui para vocês, olha lá. Ó. Nossa, utilizando tem apenas 10 mesmo, será que é isso? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É exatamente, né? Coloquei 10 aqui, chutando, né? Se eu falar, ó, lê os primeiros 15 bytes, né? Cada caractere aqui é um byte, tá? Incluindo o espaço, viu, pessoal? Se eu pedir para ler 15 bytes para mim, né? Ele vai vir aqui e vai ler, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei que utilizando tem 10, né? 11 do espaço, 12 o A, 13 outro espaço, 14, 15. Ele vai mostrar aqui, ó, utilizando a ES. Né? Então, clicando aqui, ó, olha lá. Então, o valor que eu colocar dentro do meu read é o valor, né? É a quantidade aqui de bytes que ele vai ler do meu caractere. Ah, eu quero ler, sei lá, ao invés de 15, eu quero ler 50, né? Porque eu quero ir para as linhas de baixo aqui, tá? Se eu pedir para executar, olha lá, ó, ele mostrou aqui, né, essa quantidade, eu não sei quantos caracteres, quantos bytes tem aqui, e o restante da linha de baixo. Então, com o comando read, eu posso ler tudo, né, todo o meu arquivo de uma vez só, ou eu posso ler uma parte, né? Perceba que ele lê até, né, uma quantidade de bytes, ok? Se eu omitir, como vocês já viram, tá? Ele lê tudo o arquivo de uma vez. Mas, professor, e aí? É bom isso? De certa forma não, né? Imagina que você quer, sei lá, trabalhar com as primeiras 4 linhas, né? Mas o arquivo tem 15 mil linhas e você quer trabalhar com as 4 primeiras linhas. Para que eu vou ler um arquivo inteiro, né? Para trabalhar apenas com uma pequena parte, tá? Então é meio complicado isso, ok? Então vou colocar aqui, ó, um comentário, né? O comando read lê
ler o arquivo completo se omitirmos o parâmetro. Caso contrário, é lido a quantidade especificada de bytes, né? Então, só para você, o que eu quis dizer aqui nesse comentário é, se eu omitir aqui o parâmetro por read, ele vai ler meu arquivo inteiro. Se eu passar aqui um valor, sei lá, 100, ele vai ler os 100 primeiros caracteres, tá? Esse é um. Vou adicionar mais um código aqui, vou praticamente copiar e colar, só que eu vou mostrar agora um outro, né? Existe o read line. O que é o read line? Tá? Agora eu vou até mudar aqui porque agora não é mais caractere, né? É linha. E aí aqui embaixo também. Se eu quero ler linha por linha, tá? Se eu quero ler linha por linha, eu já não quero mais byte a byte. Eu quero linha por linha. Então eu tenho aqui, ó, o comando readline, tá? Ele vai ler o quê? Ele vai ler a primeira linha, guardar e exibir, tá? Então só para mostrar aqui para vocês, olha lá, ó. Então tá lá. Ah, mas eu quero ler outra linha. Mesma coisa, vou praticamente copiar e colar, porque ele vai fazer o quê? O prompt parou, né? Quando ele leu a primeira linha, ele leu, tem um /n, o prompt está aqui, ó, né? Se eu fizer o readline de novo, ele vai vir aqui e selecionar esse cara, né? E aí ele para o prompt aqui embaixo. Se eu der um outro readline, ele vai pegar esse cara aqui, e assim sucessivamente, né? Então só para eu mostrar aqui para vocês, olha lá, ele pegou o linha 1, né, e o linha 2, certo? Então perceba que ele mostra aí a cada linha que a gente pega, né, a cada read line, ok? E aí eu posso fazer o seguinte, né, mas como é que eu exibo isso dentro de um for, né? Eu posso, de certa forma, fazer o seguinte, eu vou excluir essa linha, vou comentar aqui, ó, e eu posso fazer o seguinte, enquanto, né, no caso ali, leitura, ponto, read, line, linha recebendo eu printo a linha. Epa, tem alguma coisa aqui que eu não, aqui não está correto. Bom, depois eu vejo com mais calma isso aqui. É que eu sei que tem um outro comando que permite. Agora aqui eu acho que é só quando eu quero ler uma linha mesmo, né? Tá. E aí existe uma derivação desse readline, né? Você pode ver que o readline, ele retorna o que para mim? Ele retorna uma string, tá? Ele retorna uma string, aonde dessa string, tá? Que quer dizer o quê? Uma única linha, tá? E eu faço, sei lá, alguma coisa com ela aqui, né? No caso aqui eu estou printando. Se eu der um comando readline de novo, ele vai para a próxima linha, tá? E assim sucessivamente. Ok? Então perceba que existe uma diferença, tá? Então eu vou até colocar aqui, ó, o seguinte: o comando
readline, ele retorna uma string, tá? Então o que ele retorna aqui é uma string. O outro comando, que é muito parecido com esse, deixa eu copiar aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V. Agora existe o readlines, tá? Qual que é a diferença do readline para o readlines, tá? Agora aqui, ó, pode ver que é leitura de linhas, ele retorna várias linhas de uma vez, tá? E aí ele vai ler, né, o meu arquivo inteiro, da mesma maneira do read, tá? Só que cada linha ele vai colocar em uma posição de uma lista, tá? Então, só para vocês verem aqui, ó, eu vou pedir para imprimir o linhas, a gente vai ver aqui que cada linha está numa posição de uma lista. Então, ó, se eu executar aqui, olha lá, ó, abre e fecha colchete, e a gente vê que, ó, utilizando a estrutura 1/n, tá, é uma string, ó, pode ver que tem aqui, ó, uma apóstrofe, né? Uma aspas, tá? Quer dizer que nessa primeira posição da minha lista eu tenho uma string que está escrito utilizando a estrutura if1. Depois, ó, a próxima posição da minha lista é uma string também que está escrito utilizando a estrutura if2 e assim sucessivamente, tá? Então o readlines ele retorna uma lista de strings para nós. E aí fica mais fácil, né, iterar aqui dentro. Então, olha lá, ó, falo que linha em linhas, tá? Ó, linhas. E aí eu faço o seguinte, eu printo linha, tá? Então vou só comentar aqui para não sair essa linha. Ah, pode sair também, sem problema, né? Olha lá, ó, mostrou aqui a minha lista completa. E aí agora ó, eu estou printando cada elemento, né, de linhas. Então, olha lá, utilizando o if1, utilizando a estrutura if2, utilizando a estrutura if3 e assim sucessivamente, tá? Então, com o readlines fica mais fácil aqui, ó, a gente iterar, né, sobre cada uma das sobre cada linha do meu arquivo. Agora aqui é que eu não estou lembrado, deixa eu só ver se, né, com o comando while, se a linha for diferente, eu nem sei se tem isso aqui, EOF, será que é isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que linha recebe. Deixa eu ver uma coisa, se aqui não tem um EOF. Não, aqui não tem. Eu vou ler a linha e printo linha. Ah, é que se leitura for diferente também não tem. Vamos ver se isso aqui funciona. Acho tá meio estranho. Olha lá, ó, entrou num laço infinito aqui, né? Mas tem alguma coisa estranha, alguma coisa que eu tenho que detectar que é final de arquivo. Será que só isso não existe? Não.
for closing, model name, newsline, read, seek, tell, né? Deixa eu ver se aí fica -1. Também não. Tem alguma coisa para imprimir, para interar utilizando o readline, né? Que agora eu não vou lembrar o que é, tá, pessoal? Depois eu até acho que faço uma consulta aqui, mas não. Aqui eu confesso que eu não, agora de cabeça, não estou lembrando, tá bom? Aqui com o readlines fica mais fácil, né? Como eu disse, é uma lista. Agora aqui eu tenho que encontrar quando é diferente do final do arquivo, né? Porque ele vai ler aqui, enquanto não for final do arquivo, ok. Deve ter alguma coisa aqui que eu não vou aguentar, né? Readline, iterate, Python. Vamos ver esse cara aqui. Se ele mostra como iterar utilizando. Olha, simples demais. Voltando lá. Não sei nem porque eu coloquei esse parênteses. Enquanto linha. Eu printo a linha, só inverto aqui agora, né? E faço a próxima leitura. Pronto. Então aqui, ó. Ele leu a primeira linha. Já estou... É que eu estou mostrando 2 vezes, né? Posso até apagar aqui, ó. Olha lá, estou mostrando 2 vezes o if 1, né? Então aqui, ó. Ele vai ler. Tem linha? Tem, né? Então se tem, aqui é true, tá? Mostro, faço a leitura da próxima. Existe outra linha? Existe. Printo, leio o próximo. E assim sucessivamente. Quando chegar aqui embaixo, quando ele lê o 10, né? Ele vai dar um read aqui depois do 10. Tem linha? Não, não tem linha. O que eu faço? Então isso aqui é falso. Fecho o arquivo e acabou lá. Bem simples, né? O que estava aqui eu vou só deixar comentado, só para talvez não confundir, tá? Então aqui é outra maneira de iterar um arquivo utilizando. Certo, pessoal? Então hoje, né, fica aí os comandos, né, para imprimir, escrever, acrescentar, né, fazer um append e ler arquivos, tá? Tudo que eu estou fazendo aqui, vocês estão vendo que estão com open, né? Mas eu também consigo facilmente, né? De certa forma, vou até comentar aqui, utilizando a estrutura if. E aí, se eu estou utilizando a estrutura if, eu não preciso me preocupar com o close. Então, olha lá, ó, if open exemplo.txt. Se eu omitir, né, seria o modo read. E aí, ó, a minha variável se chama leitura. Como está dentro de uma estrutura, só lembrando que tem que identar, né? Senão, opa, tá lá, ó. Se eu pedir para executar, a mesma coisa, né? E aí, aqui também. Vou colocar dentro de uma estrutura o if, open exemplo.txt. Posso omitir as, o nome da variável, que também é leitura. Só identando aqui,
Lembra que o if ele é uma estrutura, então eu tenho que falar o que está dentro da estrutura, né? E aí aqui eu vou comentar que agora eu não preciso mais. Se eu pedir para rodar aqui, a mesma coisa. Certo, pessoal? É bem tranquilo, tá? A parte de manipulação de arquivos aqui em Python, né? É apenas esses comandos, né? Comando open, write, close, né? Read para leitura, readline, ler uma linha, né? E readlines, que lê todas as linhas e coloca numa lista. Acho que tem uma pergunta, né? Deixa eu ver aqui no chat, eu vi alguém colocando. Não? Eu ouvi o barulho, eu pensei que alguém tinha feito alguma pergunta. Dúvidas, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Ok? Fiquem à vontade. Só lembrando, né? Eu vou melhorar esse notebook aqui. É porque não dá para ficar ao mesmo tempo que está ocorrendo a aula, né? A aula já é pouca, né? Eu ficar formatando a parte textual aqui, tá? Então, depois eu faço a formatação e compartilho lá no Google Classroom para vocês rodarem aí no Google Colab de vocês, ou caso vocês tenham aí o notebook instalado, né, na máquina, para vocês executarem. Ok? Acho que não teve nenhuma pergunta. É isso mesmo? Alguém já tinha... Oi, pode falar. Perdão. Você tinha colocado um outro while antes. Eu não sei se o senhor lembra qual que é. Eu não tinha entendido ele, só que aí. É esse Era antes aqui? desse. Então, eu tinha colocado um que não funcionou, né? Eu estava fazendo mais ou menos o seguinte: enquanto, né, a leitura for diferente, tá? Mas esse while que eu estou fazendo aqui agora, ele não funciona, tá? EOF, eu vou ler a linha, né? Vou ler a linha e vou printar. Opa, Ctrl C, Ctrl V, tá. Esse EOF aqui, né, na maioria das linguagens de programação, ele é o end of file, né, que é final de arquivo, tá? Então, enquanto for diferente do final do arquivo, eu vou lendo a linha e mostrando, tá? Só que vocês viram, né, que não tem essa estratégia aqui que eu estava tentando escrever, né? Ela não funciona. E se você vê, ela é muito mais simples do que eu estava tentando escrever, né? Então, por exemplo, enquanto tiver uma leitura, né, tiver alguma coisa na linha, eu mostro a linha e faço a leitura da próxima. Enquanto tiver linha, eu mostro e leio a próxima, tá? Vai chegar um momento que vai acabar o arquivo. Então, quer dizer, chegou no final do arquivo. Lembra lá do EOF, do End of File? Só que eu não preciso especificar ele aqui. Na hora que eu ler, ele vai encontrar aqui, ó, não tem nada, tá? Se eu não me engano, eu acho que é mais ou menos o que se eu fizesse isso aqui, ó, diferente de -1, tá? Não é não dá certo não. Esse cara aqui, ó, esquece. Então, olha lá, enquanto tiver linha, beleza, vai chegar um momento que vai acabar a linha, isso aqui vai ser falso e ele vai cair fora do script, do, da, Ah, tá. da estrutura de repetição, tá? Beleza, Então, obrigada. então aquilo que eu estava tentando fazer, você viu que não funciona,
tá? Tanto que Aham. eu pedi ajuda aqui ao oráculo, né? E pode ver que ele dá um exemplo bem parecido, né? Olha lá, ele abre o arquivo, ele lê a primeira linha desse arquivo, né? E aí, enquanto essa linha, né? Existir essa linha, ele mostra e lê a próxima. Vai chegar um momento que ele vai ler e não vai ter mais nada, né? Acabou o arquivo, final do arquivo. Isso aqui, né? O meu comando while aqui, a minha condição do while vai ser falso e ele vai cair fora e vai fechar o arquivo, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Ah, vou fazer uma brincadeira aqui, né? Só para aonde que tá para eu abrir um pro. Ah, tá aqui embaixo. Deixa eu executar aqui. Aí. Lembra lá que eu tinha feito no começo dessa aula sobre o negócio do estoque, né? Que se o estoque for zero, eu lanço uma exceção. Então eu poderia, um exemplo aqui que veio agora na minha cabeça, né? Poderia fazer o seguinte, ó. Eu tenho um estoque, eu sou um vendedor de um produto. Vamos imaginar um produto aqui de pendrive, tá? Eu sou um vendedor de pendrive. E aí eu posso fazer o seguinte código para mim aqui, ó. O if, eu vou abrir o meu arquivo, tá? Esse arquivo vai chamar estoque.txt. Eu vou fazer apenas a leitura, tá? Só estou obtendo informação do arquivo e vou chamar ele aqui, ó, numa variável chamada estoque, tá? Vou criar esse arquivo aqui, ó, new file. Ele vai chamar estoque.txt e eu vou fazer o seguinte: esse estoque, eu não sei se grava, né? Mas ele vai ter 5 pendrives a princípio. E agora, e para efetivar isso? Será que só fazendo isso? Vamos testar, né? Se eu vier aqui e fizer um print, aliás, né? Vou criar uma variável aqui, ó, quantidade vai receber o estoque.read, certo? Como eu sei que esse estoque, né, eu vou dar um print em quantidade. Vamos ver se isso aqui funciona? Não sei nem se funciona, né? Olha lá, 5, olha lá. Coloquei 5 aqui no arquivo, ele mostrou o valor 5 aqui para mim, certo? E aí eu faço o seguinte, ó. Se, aliás, não é aqui não, né? Primeiro eu vou ler, certo? Se a quantidade for igual a zero, o que eu vou fazer? Eu vou lançar uma exceção. Exception estoque vazio. Se não, o que eu vou fazer? Vou printar aqui, ó. Pendrive vendido e agora eu vou decrementar esse valor aqui, ó. Tá 5. Agora eu vou fazer o seguinte: estoque.write é quantidade menos 1. Será que dá certo isso aqui? Vamos ver, né? Não sei nem se dá certo.
Aqui está faltando fechar, né? E aí vamos ver se... Vou fechar aqui o exemplo. Vamos ver se ele, ao final aqui, ele escreve 4, né? Lembrando que o read, ele retorna a string, né? Então, eu tenho que converter esse cara aqui. Até para eu conseguir fazer comparação, né, de quantidade, né, inteiro com o zero número, né? Então tem que ser número e número, né? Não texto e número, certo? Então por isso que eu estou fazendo essa conversão aqui. E vamos lá, vamos ver se dá certo, né? Não sei, vamos fazer funcionar aqui, né? Se eu executar, pendrive vendido, mas olha lá, ó, deu problema na hora de escrever, né? Porque ele fala o seguinte, ó: o argumento de write deve ser string, não inteiro. Então é fácil. Então eu converto agora para string. Eu converto de string para inteiro, né? E depois converto aliás, de string para inteiro e depois de inteiro para string. Ok? Vamos ver se dá certo novamente. Ah, legal, hein? O que não é escrito? O pendrive foi vendido. Deixa eu tirar o quantidade aqui. Vai receber o quantidade menos 1. E aqui, vamos lá, né? Vamos ver se isso aqui funciona. Ele está falando que alguma coisa não é... Ah, tá, já sei. É que aqui eu abri para leitura, deixa eu ver se tem leitura e escrita ao mesmo tempo. Tem algumas linguagens que tem esse RW aqui, né? Vamos ver. Não vai mesmo não. Você deve exatamente um. Ou é leitura. Então vamos lá. Deixa eu pensar aqui uma situação. Eu acho que esse cara não vai dar certo. Então, ó, vou criar aqui, ó, leitura, recebe open de exemplo.txt. Se é leitura, é desse jeito. Então aí vou abrir um escrita. Então vou ter duas variáveis aqui, ó. Um open também de exemplo txt, só que ele é um modo escrita, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui como eu estou lendo, eu vou usar o leitura, certo? Essa é a minha variável de leitura aqui. Aqui agora não existe o estoque, né? Agora eu pego aqui, ó, escrita e faço write. Só não posso esquecer de leitura.close e depois escrita.close. Será que dá certo? Vamos ver, né? Vamos executar aqui. Mas não é hoje, hein? O que está acontecendo aqui? Um valor literal para inteiro. Ele está dando erro nessa linha, na hora de ler. O que eu tenho aqui em estoque? O valor 5. Ele está dando erro aqui. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar um print aqui só para eu ver o type de quantidade. Vai ser string, né? Mas só para a gente saber, né? Vou rodar aqui. Olha lá, ó, string. E aí, então, eu só converto para inteiro
nova quantidade. E aí eu escrevo nova. Deixa eu só fazer uma... Tô fazendo o teste aqui, hein, pessoal? Só pra gente fazer esse scriptzinho funcionar, né? Nova quantidade. Então, olha lá, ó, ele vai ler, gravar aqui. Aqui eu só estou convertendo para fazer essa comparação. Aqui eu só estou convertendo para... Eita. Por que ele está dando literal inválido? Deixa eu só ver uma coisa. Aliás, int de quantidade. É aquele negócio, né, pessoal? Fazer ao vivo é assim mesmo, né? Ele não converte para inteiro. Com base 5. Não, com base 10. Vamos ver. Eu pensei que guardando numa nova variável poderia ajudar. Se ele está recebendo aqui direto, eu não consigo. Por que será, né? Vamos pegar. Vamos jogar na internet, né? Vamos ver aqui no Stack Overflow. Aqui. Não, também não faz sentido. Se eu printar a quantidade, não, mas ele nem mostra. A quantidade, ele está falando que está vindo vazio. Sei lá, dois caracteres. Ué. Bom, não, aqui tem que ter Ctrl X. Ele não tá lendo. Eu vou especificar aqui só para
Estoque TXT. Ah, mas é claro, né? Ô, ninguém me avisou. Professor, eu percebi na mesma hora que você. É mesmo? Juro, eu ia falar agora e você percebeu. Eu não Tá. tinha visto também. Nossa. Mas também não tá saindo nada, ó. Ah, putz. Ah, tá. É que agora. Ah, ó, é, 5. Ele também não tá mostrando. Eu tô pedindo para ler e printar. Ó, o que eu vou fazer aqui? Ele não lê um. Ele não tá lendo, mas por que ele não tá lendo? Estoque TXT. Estoque TXT. Se eu colocar aqui teste, pelo menos isso. Vamos comentar a escrita. Vamos ver aonde que tá vindo esse erro. Leitura, readline, close. Ele não mostra. Legal, hein? Tem coisa no arquivo e ele não vai. Por que não, hein? Bom, deixa eu voltar ao que estava. Mas isso aqui vai virar questão de honra. Bom, pessoal, vocês viram mais ou menos o que eu estava tentando fazer, né? Vou colocar, voltar aqui novamente, escrita.close, leitura.close. Eu vou ver ainda o que pode estar dando errado aqui, né? Open, escrita, open. E aí eu faço com que quantidade recebe de leitura ponto read. Mas só para vocês verem, né? Eu leio, né, a quantidade que eu tenho do arquivo, tá? E aí, se for, né, quantidade igual a zero, eu lanço uma exceção falando que deu estoque vazio, se não, vendi o produto, decremento, né, já que eu vendi um, vamos supor que eu só venda um, tá? Por vez, por cada venda, eu decremento e gravo no arquivo o valor atual menos um, né? Então de 5 iria para 4. Na hora que eu executasse o script novamente, de 4 ia para 3 e assim sucessivamente, tá? Eu vou ver o que está acontecendo aqui, porque ele não está lendo um único valor aqui. Né? Eu não sei o que está acontecendo, que ele está com esse problema de não estar lendo. Ele fala, está tentando converter um valor que é zero, né? É nulo, né? Mas eu vou ver o que pode estar acontecendo e passo para vocês. Olha lá, na hora de meu quantidade aqui tá vindo lá, ó, vazio, ó. Por isso que ele está dando, ele está tentando converter o quantidade, só que quantidade não é nada, né? Então na hora de ler aqui, ele está recebendo
uma string vazia, né? Eu vou ver o que pode estar acontecendo e posto esse notebook com esse scriptzinho no final executando corretamente, tá? Mas a lógica é mais ou menos essa, né, pessoal? Abre uma variável para escrita, outra para leitura, leio, verifico, faço o processamento, atualizo o estoque e aí depois eu fecho as variáveis. Tá bom? Dúvidas? Professor, baixei o aplicativo Spider para treinar as tarefas. O senhor tem outra sugestão? Pode ser, viu? Ô Jean, o Spider... Eu vou parar aqui a gravação.